O Vendedor de Histórias, Parte 6. Capítulo Beate. Há 2 garrafas de uísque vazias no canto do quarto, perto da lareira. Não sei por que o serviço de quarto ainda não as levou embora, mas vou jogá-las no cesto de papéis antes de descer para o café, amanhã de manhã, bem cedo. Já estou aqui há 10 dias, e nos últimos 3 não escrevi nada. Não havia nada mais para escrever. Agora, há mais uma coisa. Pela primeira vez desde que Maria se foi, conheci uma mulher que está no mesmo comprimento de onda que eu. Encontrei uma namoradinha e saímos juntos em longas caminhadas pelas colinas acima da costa de Amalfi. Ela se veste como menina, de sandálias brancas e um vestidinho amarelo de verão. E será vestida desse jeito que se aventurará pelas colinas. Ela é bem-humorada e não é do tipo que foge da chuva fria. Hoje fomos atingidos por uma terrível tempestade. Pensei muito sobre o aviso de Luigi, mas não acredito que Beate seja alguma espécie de isca. Já estamos fortemente afeiçoados um ao outro. Se ela foi mandada para a costa da Amalfi como isca, já mudou de ideia. Ainda não percebi a presença de nenhum homem com fone de ouvido e já estivemos no Vale del Mulini 2 vezes. Não se avistava viva alma. Eu tinha certeza de que Beate também escondia um segredo. Quando descemos ao vilarejo de Pogerola esta noite, sua reação foi fora do comum. Ela teve uma séria crise de angústia, explodiu em lágrimas e disse que nunca mais deveríamos nos ver. Mas amanhã vamos caminhar pelas colinas até Ravelo. Beate não tem compromisso. Talvez eu pergunte se ela não quer ir para o Pacífico comigo. Vou informá-la sobre auxílio a escritores. Já lhe contei algumas histórias, mas preciso mais me reprimir. Já liberei todas as minhas sinopses do segredo. Tomei de volta o que é meu. Logo, Beate poderá ler tudo o que escrevi no hotel nos últimos dias. Não creio que as minhas aventuras com garotas vão deixá-la chocada. Talvez até a façam dar boas risadas. Depois de todas as lágrimas que derramou esta noite, não vou lhe negar isto. Também tenho certeza de que viveu a vida plenamente. Não perguntei sobre o seu passado, mas é irrelevante. Irrelevante para nós. Ela ainda não sabe que sou extremamente rico, mas vou perguntar se ela quer vir comigo para o Pacífico antes de contar que sou financeiramente independente. Já comecei a pesquisar as rotas aéreas. Existe um voo de Munique a Singapura no qual já reservei 2 assentos, só para me precaver. Reservei as poltronas 1D e 1G, na primeira classe. Depois disso, veremos. Poderíamos passar de ilha em ilha até encontrar um lugar para morar. Poderíamos comprar uma casa. Talvez encontremos um bangalô com vista para o mar. Não sou jovem demais para viver de pensão, e Beate pinta aquarelas. Minha imaginação está me arrebatando de novo. Ela é rápida demais. Quando acabei de escrever uma espécie de sinopse da minha vida, até a minha partida apressada de Bolonha, fiquei sentado por horas junto à janela, só olhando para as vagas que quebravam contra a torre sarracena. Era sexta-feira santa, um dia antes de conhecer Beate. Eu não tinha sequer ido à cidade dar uma olhada na procissão que celebra a Paixão de Cristo. Decidi recrutar a ajuda do pessoal do hotel para enviar por e-mail para Luigi o que eu tinha escrito. Poderia ser útil ter uma cópia de segurança em algum lugar afastado da minha própria pessoa. Luigi poderia, se quisesse, entregar a história inteira ao meu amigo jornalista da Corriere della Sera e deixá-lo usar o material do modo que bem entendesse. Era do meu próprio interesse que a história fosse tornada pública, ou pelo menos citada o mais cedo possível. Depois disso, poderia pensar em deixar o país. Um fora da lei não deve permanecer muito tempo no mesmo lugar. No entanto, quando acordei na manhã seguinte, decidi passar o dia em Amalfi antes de partir. Era sábado de Aleluia, o tempo estava lindo e eu ainda não estivera no Museu de Papel. Depois do café, fui para a cidade e comprei a Corriere della Sera, como vinha fazendo todos os dias. Uns dias atrás, em um breve artigo sobre a Feira de Livros de Bolonha, saíram algumas linhas comentando que naquele ano não tinha se produzido nenhum daqueles títulos que todas as editoras brigavam por conseguir. Não se via nenhum novo Harry Potter no horizonte.
Os boatos daquele ano, dizia a matéria, eram muito diferentes. Estavam todos centrados no Aranha. O misterioso apelido era fachada para uma moderna fábrica de ilusões que vendia romances semi-acabados a escritores do mundo inteiro. O autor do artigo, um tal de Stefano Fortecchiari, ressaltou que na antiguidade a um autor influente podia ser creditada uma pletora de diferentes livros, que na realidade eram obras de outros escritores. Supostamente, a fábrica de ilusões era totalmente ao contrário. Várias dúzias de romances, talvez várias centenas, foram baseadas em rascunhos e ideias originais de uma só pessoa. Tive de sorrir ao ler aquelas linhas. Eu atingira o alvo. O autor do artigo tinha um argumento interessante, mas o fenômeno que ele escrevia não era único, como poderia supor. Desde tempos imemoriais, clérigos vinham alegando algo de similar com relação aos livros da Bíblia. A Bíblia se originou de muitas mãos diferentes, é claro, mas os teólogos acreditam que existiu um meta-autor, abrangente por trás de toda a coleção. Eles não acham que Deus inspirou verbalmente cada frase da Bíblia. Deus não trabalhava desse jeito, mas ele forneceu uma pista a cada um dos autores. Ele deu a cada um algo a que pensar. Eu tinha uma simpatia colegial considerável pelo modo como Deus trabalhava. Eu também reivindicaria uma certa recompensa. Exigia de tudo, desde louvor até penitência. Mas foi mais longe que eu. Ameaçou destruir todos os que não acreditassem nele. E o homem moderno se recusa a viver sobre tais condições. Agora Deus estava morto e foram os frustrados e a sua conspiração que o assassinaram. Portanto, de certo modo, Stefano confirmara que Luigi não estava blefando. Mas aquilo era pouco mais que um indício. Não havia nada de presente artigo que demonstrasse que esse jornalista tinha escrito alguma coisa sobre a fábrica de ilusões antes. Pelo contrário, era quase como se o artigo tivesse se baseado na longa conversa que eu tivera com Luigi em Bolonha. Não havia uma só palavra do artigo sobre as versões norueguesa e italiana de triplo assassinato após a morte. Eu não podia saber se havia realmente planos para me assassinar, mas não ia conceder o benefício da dúvida a nenhum suspeito. Atravessei a movimentada estrada costeira e me sentei em uma pizzaria em frente à praia. Pedi uma salada de tomate, uma pizza e uma cerveja. Precisava manter os olhos abertos à minha volta, o tempo todo. Não acreditava mais que alguém tivesse me seguido desde Bolonha. Mas não era inconcebível que, por exemplo, um editor inglês ou escandinavo tivesse marcado uma só viagem de Páscoa para o sul da Itália, logo depois da Feira de Livros. A Feira de Livros de Bolonha era sempre imediatamente antes ou depois da Páscoa. Enquanto aguardava o meu pedido, li o jornal, mas também notei a presença de uma atraente mulher de vestido amarelo e sandálias brancas. Parecia ter por volta de 30 anos e estava sozinha a uma das mesas vizinhas. Tentou acender um cigarro com um isqueiro cor-de-rosa, mas não conseguiu. Ela se levantou, veio até a minha mesa e perguntou se eu tinha fósforos. Falava italiano, mas era fácil perceber que não era nativa. Eu disse que não fumava, mas bem naquele momento avistei um isqueiro em cima da mesa vizinha. Simplesmente o peguei, sem pedir licença aos turistas alemães, e acendi o cigarro dela, antes de devolver o isqueiro e acenar com a cabeça em agradecimento aos alemães. Depois de comer e pagar a conta, acenei para ela enquanto saía. Ela estava desenhando alguma coisa em bloco, mas me deu um sorriso serenamente enigmático, e acenei de volta. Certamente nunca a vira antes, pois com certeza me lembraria de um rosto tão especial. Atravessei a cidade a pé e fui até o Museu do Papel, que estava em uma velha fábrica de papel. Amalfi foi um dos primeiros lugares da Europa a fabricar papel. Um velhinho me mostrou como eles transformavam a madeira em polpa antes de prensar e secar as folhas molhadas. Ele ainda fazia papel do jeito antigo. Uma tradição, explicou, que remontava aos árabes do século XII. Ele me mostrou o requintado papel de carta que fabricava, no qual se via marca d'água. Estava quente, mas eu estava determinado a fazer um último passeio no Vale dei Mulini, antes de deixar Amalfi. Já tinha estado lá uma vez, e assim como agora, tinha sido difícil andar pelas ruas que levavam para fora da cidade.
Logo, deixei a civilização para trás, no entanto. Plantações luxuriantes de limoeiros ladeavam o caminho. As árvores estavam cobertas de redes pretas e verdes de nylon para proteger os limões do vento e do granizo. Cumprimentei uma menininha que brincava com um bambolê, mas não vi sinal da mulher de preto que uma semana antes se debruçara em uma janela e me oferecera um copo de limoncello. O sol da Páscoa atraíra centenas de lagartos para fora dos seus esconderijos. Eram extremamente tímidos. Talvez as pessoas não viessem aqui com muita frequência. Deixei a última casa para trás e passei por um velho aqueduto. Estava andando por um caminho de cascalho chamado Via Paradiso, e o nome era bem adequado. Logo, a Via Paradiso se transformou em uma idílica trilha de gado do fundo do vale luxuriante. Na última vez que andei por aqui, não encontrei viva alma, mas agora, de repente, ouvi o som de gravetos estalando no caminho atrás de mim. No momento seguinte, ela estava ao meu lado. Era a mulher do vestido amarelo. "Olá", disse ela, ainda em italiano, com um largo sorriso, como se estivesse esperando me encontrar aqui. Tinha olhos castanhos e cabelos ondulados num tom escuro de loiro. "Olá", respondi. Dei uma olhada desconfiada para o caminho, mas ela estava só. "É tão gostoso aqui", disse ela. "Já veio antes?" "Uma vez", respondi. Estava claro que não conseguira decifrar que eu era estrangeiro. Ela apontou para uma queda d'água a 50 metros de onde estávamos, e então disse: "Vamos tomar um banho?" Isso foi o suficiente para me convencer de que tinha encontrado a mulher da minha vida. Praticamente nunca tínhamos nos visto antes. Ela estava usando sandálias brancas e nada além de um vestidinho leve de verão. Estava um calor sufocante e nenhum de nós parecia ser especialmente recatado. Mas ela sugerir que tomássemos banho juntos foi bastante desinibido. "Vamos tomar um banho?" As 4 palavras eram recheadas de significado. Ela, ao mesmo tempo, queria e não queria dizer que devíamos mergulhar na cascata juntos. Estava dizendo que o sol estava quente. Ela apontou para a cascata e chamou-a de refrescante e linda. Era tentador. Tinha feito a pergunta rapidamente para ver como eu reagiria. Estava dizendo que gostava de mim e agora queria ver como eu reagia. Queria que eu me exibisse. Estava determinado, Tom. As 4 palavras eram o diapasão. A mulher de vestido amarelo tinha dito que queria caminhar comigo, mas preferia não entrar em nenhuma conversa séria. Estava dizendo que não tínhamos nada do que nos envergonharmos. Então me lembrei do conselho de Luigi e disse: "Talvez possamos fazer isso amanhã." Ela inclinara levemente a cabeça. Estava me testando, e eu tinha dado a melhor resposta que ela poderia esperar. Fora uma resposta salomônica. Se eu tivesse imediatamente arrancado a camisa e começado a afrouxar o cinto, teria feito o papel de bobo. O convite não era assim tão literal, era rebus. Se eu tivesse dito que nunca tomava banho em cascatas com mulheres que não conhecia, teria novamente fracassado no teste. Esconder-me atrás de normas genéricas desse tipo teria sido formal demais, teria soado a repúdio. Ela estendeu a mão. "Bem, então amanhã." E riu. "Vamos embora?" disse ela. Então começamos a caminhar. Ela seguiu pelo caminho um passo à minha frente. Seu nome era Beate e viera de Munique. Também estava em Amalfi havia uma semana, mas mencionou que ficaria por todo o verão. Pintava aquarelas, tinha alugado um quarto de uma viúva simpática e ia montar uma grande exposição em Munique no final de setembro. Então eu teria de ir para Munique, me disse ela. Prometi. De fato, não poderia fazer outra coisa. No ano anterior, depois de passar vários meses na capital tcheca, ela organizara uma pequena exposição com cenas de Praga. Tínhamos passado a falar alemão. Era mais fácil falar alemão do que Beate ficar brigando com o italiano. Pude entender que ela não nascera na Bavária e achei que devia haver alguma razão para ela não dizer de onde viera. Não sei de onde tirei a ideia de que os pais dela fossem alemães sudetos, mas isso provavelmente foi porque ela mencionou Praga. Não contei a ela exatamente como eu me chamava, mas usei um pseudônimo adequado. Olhei-a nos olhos quando eu disse. Precisava testá-la. Ela não demonstrou a menor reação ao pseudônimo. Eu não era bobo.
Talvez já até estivesse apaixonado, mas não era irresponsável. Não conseguia esquecer o aviso de Luigi. Ela não perguntou meu sobrenome, mas eu lhe disse que era dinamarquês e morava em Copenhague. Também a isso não reagiu. Disse-lhe que era editor-chefe de uma editora dinamarquesa e que era bem plausível. Expliquei que tinha trazido um laptop e algum trabalho em Amalfi. Precisava fugir um pouco da cidade. Achei que soava razoável, mas a subestimei. Trabalho? Inquiriu ela. Um pouco de trabalho editorial, disse eu. Não acredito numa só palavra, ela disse. Ninguém viaja da Dinamarca para o sul da Itália só para se concentrar em trabalho editorial. Acho que você está escrevendo um romance. Eu não podia mentir para ela. Ela era esperta demais. Está bem, disse eu. Estou escrevendo um romance. Então acrescentei. Gosto quando você enxerga através de mim. Ela encolheu os ombros. Sobre o que é o seu romance? Sacudi a cabeça e disse que prometera a mim mesmo não falar sobre isso até terminar o que eu estava escrevendo. Aceitou minha proposta, mas eu ainda não tinha certeza se ela acreditara em mim. Seria possível que soubesse quem eu era? Se o que Luigi insinuara sobre uma intriga tivesse sido uma piada, eu jamais o perdoaria. Passamos pelas ruínas cobertas de musgo de várias fábricas de papel. Beate apontava para flores e árvores e dizia como se chamavam. Falamos sobre fascinação dos românticos de Jena por ruínas e pelo campo. Conversamos sobre Goethe e Novalis, Nietzsche e Rilke. Conversamos sobre tudo. Beate era um conto de fadas. Era toda uma antologia de contos de fadas. Não era o tipo de pessoa direta, tinha personalidade múltipla. Achei que se parecia comigo. Não é frequente eu ser cativado por uma mulher, mas nas raras ocasiões que eu fico atraído por uma, não levo muito tempo para conhecê-la. Ao contrário, é preciso muito tempo para conhecer as pessoas de quem não gostamos. Depois que passamos pelas ruínas de uma antiga fábrica conhecida como Cartiera Milano, um caminho tomava a direção da direita. Beate perguntou se eu já estivera em Pontone. Eu sabia que aquele era o nome de uma cidadezinha que ficava em uma depressão entre as colinas acima de Amalfi, mas nunca tinha estado lá. Venha, disse ela, e acenou para que eu a seguisse. Ela tinha um mapa e me mostrou que o caminho se chamava Via Pestrora. Minha incapacidade de descobrir qualquer etimologia por trás do nome me irritou. Deixamos o vale para trás e enveredamos por uma trilha de carroças pavimentada, ladeada por muretas de pedras altas de ambos os lados. Paramos várias vezes e olhamos para o vale lá embaixo. Podíamos ainda ouvir o rugido profundo da cascata onde nos banharíamos no dia seguinte. Mas logo o som foi abafado e se fundiu com o doce marulhar do rio, que ainda chegava a nós das profundezas do Vale dei Mulini. Quando alcançamos Pontone, 1 hora depois, estávamos sem fôlego. Viemos conversando sem parar e já nos conhecíamos o suficiente para cada qual perceber que o outro guardava um segredo. Eu estava com medo de deixá-la saber detalhes da minha intimidade, e ela parecia igualmente ansiosa, com medo de que eu começasse a investigar os dela. Beate mencionara ter perdido a mãe muito recentemente, e também que elas tinham sido muito próximas. Ela tinha morrido de modo muito inesperado. Na verdade, acontecera no dia do seu aniversário, quando estava no hotel celebrando a ocasião com alguns amigos. A mãe dela estava em um estado de ânimo muito vivo, mas então, quando se dirigia à mesa com uma taça de champanhe, desabou de repente. Havia um médico entre os convidados, mas foi impossível salvar sua vida. Não morrera de ataque cardíaco, não se descobrira a causa da morte. Ela simplesmente deixara este mundo. E seu pai? Perguntei. Prefiro não falar dele, retrucou ela, um tanto bruscamente. Então se arrependeu e disse em um tom mais suave. Isso pode esperar até amanhã. Ela ergueu os olhos para mim e riu. Talvez estivesse pensando na queda d'água. Às vezes, quando o caminho ficava íngreme ou irregular, suas sandálias a obrigavam a segurar o meu braço. Mas quando cruzávamos os portões da cidade de Pontone, ela passou o braço pelo meu e assim, como se fôssemos marido e mulher, entramos na Piazzetta di Pontone. Foi tão fácil, era como uma brincadeira divertida.
como se estivéssemos pregando uma peça no mundo inteiro. Algumas pessoas levam anos para se conhecerem, mas nós pertencíamos a um clube diferente. Já tínhamos descoberto muitos atalhos sutis entre nós dois, mas também respeitávamos os segredos um do outro. Depois de dar uma olhada na vista, fomos ao bar e tomamos um café em pé. Beate também pediu limoncello e então pediu um conhaque. Agora mal nos falávamos. Beate fumou um cigarro, eu tirara os fósforos das suas mãos e o acendera para ela. Nos debruçamos sobre o balcão, nos olhando nos olhos de modo provocador. Ela estava sorrindo. Era como se estivesse sorrindo por uma porção de coisas diferentes ao mesmo tempo. Eu disse que ela era maluca. Sei disso, ela respondeu. Eu disse que era muito mais velho que ela. Um pouquinho mais velho, ela retrucou. Nenhum de nós tinha revelado a idade. A descida de Pontone para Amalfi era um caminho estreito e íngreme, com mais de 1000 degraus. A certa altura, passamos por um homem que conduzia uma mula. Tivemos de nos espremer contra o penhasco e também nos forçou a ficar mais próximos. Ela recendia as ameixas e cerejas e a terra. Sentamos em um banco para descansar as pernas. Alguns momentos depois, o homem-metro apareceu e subiu em uma pedra da mureta ao lado. Mas primeiro deu uma olhada para mim e então, com sua bengala de bambu, perguntou se podia se sentar. Não me dei ao trabalho de discutir, pois sabia que ele faria exatamente o que quisesse, de um jeito ou de outro. O homem-metro é um mestre. Era o bordão que ele usava constantemente, desde quando eu era pequeno. Eu dificilmente poderia falar duro com ele enquanto estivesse na companhia de Beate. Se eu o censurasse verbalmente ou dispensasse com um gesto, ela poderia se assustar. Então, certamente, começaria a duvidar da minha sanidade. Em vez disso, decidi contar um conto de fadas para Beate, dirigindo-me indiretamente também ao homem-metro. Era mais ou menos assim. Muito tempo atrás, em Praga, a capital da Tchecoslováquia, vivia um menininho chamado Wiry Kulibik. Ele morava com a mãe em um pequeno apartamento sem nenhum conforto. Não tinha pai, mas com cerca de 3 anos começou a ter sonhos vívidos e frequentes com um homenzinho que usava um chapéu de feltro e uma bengala de bambu. Em seus sonhos, o homenzinho tinha exatamente a mesma altura de Wiry. Mas não fosse isso, ele se pareceria com qualquer outro homem. Era apenas muito mais baixo e muito mais tagarela que a maioria. Naqueles sonhos, o homenzinho tentava convencer o Wiry de que ele era quem ditava tudo o que o menino dizia e fazia. Não apenas à noite, quando estava dormindo, mas também durante o dia. Quando às vezes o Wiry fazia coisas que sua mãe o proibira de fazer, imaginava que devia ter sido o homenzinho quem obrigara aquelas coisas. Cada vez mais a miúde, acontecia de Wiry usar palavras e expressões de adulto, e sua mãe não conseguia descobrir onde as tinha aprendido. Ele também era capaz de papaguear as mais estranhas histórias para ela, pequenos fragmentos ou longas narrativas que o homenzinho contara a Wiry enquanto ele dormia. Seus sonhos com o homenzinho eram sempre muito vívidos e divertidos, e por isso Wiry sempre acordara com um sorriso nos lábios e jamais protestava quando sua mãe dizia que era hora de dormir. Seus problemas começaram uma certa manhã, quando o homenzinho não desapareceu após terminado o sonho, pois quando Wiry abriu os olhos naquela ensolarada manhã de domingo, ainda podia ver claramente o homem de chapéu de feltro no seu quarto, em pé ao lado da sua cama. E na manhã seguinte, o homenzinho escapulira pela porta aberta que dava para o vestíbulo e de lá para a sala de visitas. Wiry pulou da cama depressa e, obviamente, também correu para a sala de visitas. E lá estava o homenzinho, andando de um lado para o outro no meio dos móveis. Brandindo a sua bengala, estava muito vivo e cheio de energia. Quando, logo depois, a mãe de Wiry saiu do quarto dela, seu filho estava ansioso por mostrar o homenzinho que, naquele momento, estava em pé em um canto da sala cutucando um livro da estante com a bengala. Mas sua mãe foi obrigada a confessar que não conseguia vê-lo. Isso deixou Wiry surpreso, porque para ele o homenzinho de bengala era tudo menos uma imagem indistinta ou irreal. Era tão nítido quanto um vaso no chão, ou o velho piano que sua mãe pintara recentemente de verde, já que o branco original começara a amarelar.
Entretanto, certos aspectos do comportamento do homenzinho eram muito diferentes de quando ele aparecia nos sonhos. De vez em quando, ele ainda se voltava para dizer algumas palavras a Weary, mas fora dos sonhos isso estava se tornando uma exceção. Era uma mudança importante no relacionamento deles, pois enquanto o homenzinho estivera nos sonhos de Weary, ele brincava com as palavras quase o tempo todo. Era como se, desde que se libertara dos sonhos, ele tivesse quase renunciado ao uso da linguagem em favor do jovem Weary. Nos sonhos, ele também gostava de colher ameixas e cerejas que comia com grande prazer, ou às vezes levava Weary para um armazém secreto de refrigerantes que mantinha no porão e abria garrafa após garrafa, as quais levava à boca e esvaziava, sem bem perguntar ao menino se ele também queria matar a sede. No mundo real, por outro lado, ele nunca pegava nenhum objeto da sala, a não ser o seu próprio chapéu e a sua bengala, que talvez, a título de compensação, agitava e brandia quase sem parar. Ele também não comia e nem bebia nada. No mundo da realidade, se comparado à vitalidade e ao bom humor que demonstrara na imaginação de Weary, o homenzinho não passava de mera sombra de si mesmo. Talvez fosse esse o preço a pagar por avançar do sonho à realidade. Afinal, era um salto considerável. Weary foi crescendo e o homenzinho continuava a galopar em volta dele em quase todos os lugares onde ia. Também não aumentava de tamanho 1 milímetro sequer. Quando Weary estava com 7 anos, já era quase uma cabeça mais alto do que o homenzinho. Então começou a chamá-lo de Homem-Metro, já que tinha só 1 metro de altura. Assim que o Homem-Metro entrou na realidade e apareceu no apartamento de Weary pela primeira vez, Weary nunca mais sonhou com ele. Portanto, tinha certeza de que ou ele escapara do mundo dos sonhos por sua própria vontade, ou fora acidentalmente afastado do país das fadas e não conseguia voltar. Weary achou que era culpa sua, o homenzinho dos sonhos, ter se perdido, e, portanto, um dia o Homem-Metro ainda poderia voltar ao mundo de onde viera. Afinal, lá era o lugar dele, e todos nós temos de tomar muito cuidado para não nos desviarmos demais da realidade onde estão as nossas raízes. Pouco a pouco, à medida que Weary ia ficando mais velho, o fato de ter o homenzinho sempre por perto o tempo todo começou a deixá-lo cansado e irritadiço. O Homem-Metro acompanhou Weary por qualquer sombra durante toda a sua vida. Podia parecer que era um amigo inseparável, mas o homenzinho sempre afirmava que era o contrário, que era ele quem tomava todas as decisões da vida de Weary. Devia haver algo de verdade nisso, pois Weary era incapaz de controlar quando ou onde encontraria o Homem-Metro. Era sempre o homenzinho quem decidia quando aparecer. Por isso, acabava surgindo na vida de Weary nos momentos mais inconvenientes. Ninguém, além de Weary, era capaz sequer de vislumbrar o Homem-Metro, fosse em casa, no apartamento ou nas ruas de Praga. Isso sempre intrigou Weary. Um dia, quando já era adulto, Weary conheceu o grande amor da sua vida. Seu nome era Jarka, e como ele queria que ela compartilhasse sua vida e sua alma, tentou apontar o Homem-Metro em uma série de ocasiões para que o seu amor captasse um vislumbre, por efêmero que fosse, uma pequena maravilha. Mas a Jarka pareceu que Weary estava perdendo o juízo e se manteve distante dele por algum tempo. Então, por fim, acabou por trocá-lo por um jovem engenheiro, pois sentia que Weary estava vivendo mais em sua própria fantasia que no mundo real com as outras pessoas. Weary passou a vida solitário e isolado, e foi só depois de sua morte que uma extraordinária mudança aconteceu. Desde o dia em que Weary foi libertado do tempo, quero dizer com isso do nosso tempo, começaram a circular abundantes boatos em Praga de que as pessoas tinham visto um homúnculo passeando à noite pelas margens do rio Vltava. Alguns alegavam tê-lo visto no mercado da velha cidade, se pavoneando e agitando a bengalinha de bambu. E por fim, mas não menos importante, ele tinha sido visto algumas vezes em intervalos regulares, sentado sobre um determinado túmulo no pátio da igreja. Sentava-se sempre sobre a mesma sepultura e na lápide estava gravado Weary Kubelik. Às vezes, uma velha senhora sentava-se em um banco branco e acenava para o homenzinho nas raras ocasiões em que ele aparecia em cima da sepultura de Weary. Essa senhora era Jarka, que
que tantos anos antes recusara a mão de Weary porque achava que ele tinha perdido a razão. As pessoas acabaram por achar que aquela velha senhora era provavelmente a viúva de Kubelik. Talvez porque ela ficasse sempre sentada no banco branco do pátio da igreja, olhando para a sepultura dele, mas talvez não. Passei quase 1 hora contando a história de Weary e Jarka, e quando acabei, o homenzinho não estava mais sentado na pedra da mureta de olho em nós. Talvez eu o tivesse assustado. Beate parecia um pouco pensativa. "Isso é um conto de fadas tcheco?" perguntou ela. Concordei. Não tinha vontade de contar o que eu mesma inventara. "Um conto de fadas de autor?" ela insistiu. Também a isso respondi afirmativamente, mas não tive certeza de que ela acreditou. Não tinha ideia do quanto ela era versada em literatura tcheca. Quando chegamos de volta à cidade, já eram 5 da tarde. Perguntei se ela queria jantar comigo no hotel. Elogiei a comida e a vista e disse que eles tinham um excelente vinho de Piemont. Ela agradeceu, mas recusou, dizendo que tinha algo a fazer. "Amanhã podíamos ir a Pogerola", sugeriu. Concordei com um aceno de cabeça. "Então, podemos tomar um banho de cascata", disse eu. Ela beliscou meu braço gentilmente e riu. Combinamos de nos encontrar na frente da catedral, às 10h30. Seria domingo de Páscoa. Fiquei pensando no meu encontro com Beate até tarde da noite. Fora um encontro extraordinário, do tipo que só acontece 1 ou 2 vezes em toda a vida. Possivelmente ela tinha a mesma idade de Maria quando a conheci. Maria era 10 anos mais velha que eu, e agora era eu o mais velho. Pois tinha uns 15 ou 20 anos mais do que Beate, mas estava muito bem para a minha idade. Era assustador. Eu estava com 48, mas ninguém me dava mais do que 40. "Um pouquinho mais velho", eu dissera. Nunca me incomodei com o fato de Maria ser 10 anos mais velha, e ela nunca se preocupou com o fato de eu ser muito mais jovem. Nunca acreditei que Beate estivesse agindo como isca para um assassinato de aluguel, nem que ela fosse uma assassina. Mas, se fosse, poderia bem ter se comportado do mesmo jeito que esta tarde. Ela estava em Amalfi havia exatamente o mesmo tempo que eu. Talvez eu fosse presa fácil. Amanhã iríamos caminhar pelo vale e pelas montanhas até Pogerola. A excursão tinha sido ideia dela. Ela já andara antes pelo Vale dos Moinhos até Pogerola. Não quis jantar comigo porque tinha alguma outra coisa para fazer. Talvez, pensei, tivesse feito alguns telefonemas e presumivelmente haveria homens com fones de ouvido por toda a parte da manhã seguinte. Podia vê-los em minha cabeça, podia imaginá-los colocando-se em posição no meio das ruínas das velhas fábricas de papel. Já podia ouvir as risadas de Beate e havia muito tempo já tinha imaginado um bolo de dinheiro trocando de mãos. Eu tinha uma imaginação hiperativa. Dei uma olhadela para o retrato de Ibsen. Na verdade, não seria igualmente possível que Beate e eu fôssemos 2 almas naufragadas se agarrando uma à outra? Pensei em Frulinde e no advogado Krosted. Eles praticamente faziam parte da tessitura desse quarto. Estava convencido de que Beate também tinha algo de misterioso em seu passado, porque um futuro em comum seria algo tão impensável. Ela não sabia que eu era muito rico. Essa seria uma das últimas coisas que eu lhe contaria. Às 10h30 da manhã seguinte, encontrei-a sentada nos degraus da catedral. Estava usando seu vestido amarelo de novo e achei que nos parecíamos até em algo tão trivial quanto o nosso jeito de vestir. Sempre que viajava, eu usava as minhas roupas o máximo possível antes de mandar lavá-las. Mas, no caso dela, talvez a explicação fosse simplesmente que ela gostava do vestido amarelo. Eu também gostava. Era Páscoa e, até onde eu sabia, ela poderia ter mandado lavar o vestido no sábado à tarde. Talvez fosse uma das coisas que precisava fazer quando foi embora. No entanto, as sandálias brancas tinham sido substituídas por um par de tênis reforçados. Estávamos indo caminhar. Ela ergueu-se dos degraus e veio ao meu encontro. Primeiro, subimos de novo os degraus e ficamos do lado de fora da porta, ouvindo os cânticos da missa de Páscoa. Beate estava solene e maliciosa ao mesmo tempo.
Encontramos as vielas que levavam para fora da cidade e, ao subir as encostas íngremes por entre os limoeiros, ela me contou que nunca conhecera um homem com o qual estivesse tão afinada como estava comigo. Retribuí a sua inesperada confissão e acrescentei que, a não ser por algumas relações efêmeras, eu não tinha realmente gostado de ninguém desde que não era mais jovem. Disse isso com um brilho nos olhos que insinuava que estivera aguardando por ela. Novamente, a nossa conversa foi pontuada por ironias e hipérboles, mas agora havia uma sinceridade no fundo. Tive certeza de que Beate estava realmente interessada em mim, e contei-lhe que estava deixando Amalfi na quarta-feira. Perguntei se tinha sido por mero acaso que ela me pedira o fogo no dia anterior. Ela me deu um sorriso maroto, mas concordou com um aceno de cabeça. E caso tinha me seguido até o Vale dei Mulini? Ela sacudiu a cabeça, mas disse que tinha adivinhado que eu estava saindo para uma caminhada e que não fora muito difícil deduzir em que direção eu estava seguindo, já que havia um único vale por onde caminhar. Então, eu disse, foi por mero acaso que ela perguntara se eu tinha fósforo, mas não o fato de ter seguido na mesma direção que eu depois disso. Suponho que não, respondeu, enigmática. Eu queria chegar ao fundo daquilo, e agora não era simplesmente porque estava pensando em Luigi. Mal chegamos a nos falar, observei. Mal trocamos um olhar. De início ela riu. Depois me ofereceu uma versão completamente diferente. Você pode ser um homem observador, mas parece que não sabe muita coisa sobre si mesmo, disse ela. Bem, para começar, você entrou na pizzaria com um Corriere della Sera debaixo do braço. Portanto, era de se presumir que fosse italiano, e até mesmo intelectual, algo tão raro por esses lados. Então você sentou e deu uma olhada para mim. O olhar não disse muita coisa, mas ao mesmo tempo me contou que você não era gay. Você pediu uma pizza e uma cerveja, portanto, talvez fosse um turista, mas obviamente falava italiano. Você olhou novamente na minha direção. Mas acho que dessa vez só olhou para os meus pés e só viu as minhas sandálias brancas. Dei importância a esse detalhe porque nem todos os homens olham para os pés das mulheres, e você olhou. Deixou que o seu olhar se demorasse nos meus pés. Examinou as minhas sandálias, portanto só podia ser uma pessoa sensual. Então abriu o jornal na seção de cultura, e portanto talvez fosse um homem interessado em cultura. Você olhou para mim mais uma vez. Foi só um instante, mas foi um olhar fixo e direto. Talvez não se lembre, mas devolvi aquele olhar. Embora tenha sido só um instante, foi a primeira vez que você e eu nos olhamos nos olhos. Foi o nosso primeiro contato íntimo. Pois olhar nos olhos de uma pessoa sem desviar o olhar, como se faz em um encontro acidental de olhares, pode ser algo muito íntimo. Foi um olhar recíproco. Suspeitei que você estava tentando adivinhar a minha idade, mas posso estar enganada quanto a isso. Tinha acabado de comer a minha lasanha e estava tentando acender o cigarro com um isqueiro que tinha ficado sem gás. Você percebeu isso, mas não notou, acho eu, que eu tinha registrado seu interesse. Tudo isso levou tempo suficiente, talvez 5 segundos, para que você, quase com certeza, caso tivesse um isqueiro consigo, se debruçasse sobre a mesa para acender o meu cigarro. Pelo menos se fosse o tipo de pessoa que eu esperava. Em vez disso, fui eu que me levantei e fui até você perguntar se tinha um fósforo. Você entendeu o meu italiano, porém me classificou como estrangeira por causa do sotaque. Você disse que não fumava, mas momentos depois pegou um isqueiro na mesa ao lado e acendeu o meu cigarro. Você não era o tipo de pessoa que me associaria à mesa do lado. Você assumiu a responsabilidade sozinho, ou melhor, não tinha nada contra acender o meu cigarro. Ficou encantado por eu ter me dirigido a você. Ao fazer isso, você demonstrou com toda certeza que não era a primeira vez que acendia um cigarro para uma mulher. Quando agradeci, uma sombra passou pelo seu rosto, demonstrando que você estava em algum tipo de dificuldade, que estava a ponto de procurar alguém para trocar confidências, e que esse alguém poderia ser eu. Então me voltei e retornei à minha mesa. Só levou um instante, mas senti os seus olhos em mim, muito embora pudesse ter sido apenas a minha imaginação.
Quando você pagou a conta e se levantou para sair, me lançou um olhar triste e acenou. E o jeito como você acenou me revelou que achava que com certeza nunca mais nos veríamos. Esbocei seu rosto no meu caderno porque realmente gostei da sua cara. Mas você não foi suficientemente observador para notar que era o meu modelo. Mas, ainda assim, sorri para você de um jeito exageradamente aberto. Queria que o meu olhar revelasse que as nossas vidas eram reciprocamente estranhas. Então, você foi embora. Mas foi como se tivesse levado consigo alguma coisa que vinha vislumbrado nos meus olhos. O modo como saiu andando para fora da pizzaria me sugeriu que você estava indo para o Vale dei Mulini. É claro que eu podia estar errada, mas os fatos demonstraram que não. Achei que, caso houvesse outra oportunidade, você seria alguém que eu gostaria de conhecer melhor. Parei no meio do caminho estreito e bati palmas 2 vezes. Bravo! Exclamei. Eu me senti nu e exposto. E foi bom. Foi bom ser visto e conhecido. Era como voltar para casa. Fazia muito tempo, de fato, desde que tivera alguém para voltar como se voltasse para casa. Primeiro você disse que me pediu um fósforo por mero acaso, disse eu. Mas agora diz que sabia que eu não tinha. Ela riu com essa pequena contribuição. Era sinal de que eu considerara cada palavra pronunciada por ela. Bem, foi por mero acaso que o meu isqueiro ficou vazio, mas você não era uma pessoa qualquer. Você era como um livro aberto, um livro que eu já tinha começado a ler. Ou então ela podia ter sido instruída de antemão, pensei, mas logo pus essa ideia de lado. Foi por outras razões que eu disse: você tem mais isqueiros? Ela não entendeu o que eu queria dizer. Você sempre anda com um isqueiro que funciona e outro vazio? Ela me olhou e me deu uma pequena bofetada, provavelmente merecida. Seguimos caminhando devagar. Quanto mais 2 pessoas têm a dizer uma à outra, mais devagar elas caminham. Ela continuou falando sobre as suas aquarelas e a exposição. Contou como tinha ilustrado um par de livros para crianças e mais uma luxuosa edição chamada Contos de Grimm. Nos últimos anos, ela tinha começado a escrever. Fiquei confuso, fiquei perplexo, porque só agora ela assumia que ela era escritora. Mas como tinha dito aquelas últimas palavras de um modo algo reticente, decidi evitar comentários naquele momento. Muitas pessoas ficam um pouco hesitantes em admitir que estão tentando escrever. Talvez tenha sido a timidez que a impedira de mencionar isso no dia anterior. Disse a ela que tinha vindo de Amalfi diretamente da feira de livros de Bolonha. Eu a fitei atentamente, mas ela não reagiu muito às minhas informações. Precisava parar de pensar em Luigi. Então, você também publica livros para crianças? Perguntou ela. Concordei com a cabeça. Pus a mão na cabeça dela e afaguei os seus cabelos. Ela não fez comentários. Quando chegamos à Via Paradiso, meia hora depois, dava para ver que grandes nuvens escuras tinham começado a rolar pelo vale, vindas das montanhas em volta. Era sufocante. Ouvimos os sinos da igreja começando a dobrar sobre Amalfi. Um segundo depois, os sinos de Pontone começaram a soar também, e das serranias do outro lado do vale, os de Pogerola. Era o meio-dia do domingo de Páscoa. Ouvimos o primeiro resmungo da trovoada, e Beate segurou a minha mão. Perguntei se ela queria voltar, mas ela estava absolutamente determinada a continuar. Tinha um encontro marcado com as pessoas acima do vale, achei, mas sabia que estava imaginando coisas. Desde o momento em que saíra de Bolonha, estava encenando a minha própria morte de 20 ou 30 maneiras diferentes. Mas Beate não fazia parte de nenhuma conspiração. Eu tinha grandes esperanças de que seria ela a pessoa que me salvaria de todas as invencionices. Comecei até a imaginar que ela seria capaz de me ensinar a viver como um ser humano. Não estávamos muito longe da queda d'água pelo qual tínhamos passado no dia anterior, quando o céu de repente desabou. Beate apontou para as ruínas de uma velha fábrica de papel e corremos para lá, procurando abrigo. Entramos nas ruínas o máximo que pudemos. Ela ria como uma criancinha, e seu riso reverberava surdamente. Havia apenas 3 ou 4 metros quadrados de telhado sobre as nossas cabeças.
mas o chão onde nos sentamos estava seco. Em pouco tempo fomos apanhados pela pior das tempestades que já vi, ou talvez eu deva dizer a melhor, pois logo concordamos que gostávamos de tempestades. Eram varonis. A tempestade durou mais de 2 horas. A chuva caía sem parar, mas nós continuávamos secos. Eu disse que tínhamos voltado à Idade da Pedra e éramos os homens das cavernas. Não existe passado nem futuro, disse eu, e tudo aqui é agora. Minha voz soou abafada. Ela se aninhou embaixo do meu braço e perguntou sobre o que era o meu romance. Agora eu tinha tempo de contar, insistiu ela. Deixei que tentasse me convencer. Escolhi uma das sinopses que tinha para vender antes do colapso da Auxílio a Escritores. Era uma tragédia familiar. A sinopse estava na minha cabeça e naquele momento a materializei. Grosso modo, a história se desenrola segundo esse esquema. Logo depois da guerra, em uma velha mansão aristocrática na cidadezinha dinamarquesa de Silkeborg, vivia uma próspera família de nome Kiergaard. Tinham acabado de contratar uma nova criada. Seu nome era Lotte, e esse era o seu único nome, pois ela era uma órfã com não mais de 16 ou 17 anos de idade. Diziam que a menina era extraordinariamente bonita, portanto não foi surpresa que o único filho de Kiergaard não conseguisse manter os olhos afastados dela enquanto Lotte trabalhava duro para a exigente família. Ele a acompanhava o tempo todo pela casa e, muito embora fosse um rapaz jovem, um dia conseguiu seduzi-la enquanto ela fervia suas roupas na lavanderia. Só aconteceu uma vez, mas Lotte ficou grávida. Nos anos seguintes, diversos relatos diferentes correram sobre o que acontecera na lavanderia naquela tarde fatídica. Corria a boca pequena que o rapaz, ou Morten, para lhe dar o nome certo, tinha violentado a moça enquanto ela batia as roupas, mas a família Kiergaard sustentava firmemente que tinha sido Lotte quem se comportara de modo impróprio e que ela é que seduzira o rapaz. Um número suficiente de testemunhas poderia atestar o modo como ela dava risadinhas. Sorria de um jeito afetado e, de modo geral, se comportava com licenciosidade na presença do rapaz. A família, então, fez arranjos confidenciais para que a criada fosse para um novo emprego, com outra família em um lugar distante do país. Mas quando Lotte deu à luz a um menino, algumas semanas depois, eles fizeram questão de ficar com a criança, pois em suas veias corria o sangue nobre da família. Muito embora o clã Kiergaard fosse dotado de abundante fortuna, eles não queriam ter herdeiros abundantes. Lotte protestou e chorou amargamente quando o menino lhe foi tirado com apenas algumas semanas de vida. Contudo, tanto moral como materialmente, ela foi considerada incapaz de cuidar da criança. E afinal, o menino não tinha pai. Naturalmente, Morten não queria nada com aquele bebê. Ele era jovem demais para assumir a paternidade, e seus pais eram velhos demais para adotar a criança como se fosse deles. Mas Morten tinha um tio que havia muito fora amaldiçoado por um casamento estéril, e portanto ele e sua mulher assumiram o menininho, que foi chamado de Karsten. Pouco a pouco, à medida que Karsten crescia, ele ocasionalmente se perguntava sobre a idade de seu pai e sua mãe na época em que ele nasceu. Sua mãe devia estar perto dos 50, mas nunca lhe ocorrera que Stine e Jacob, como se chamavam, não fossem seus pais biológicos. No dia do seu aniversário, ele sempre recebia um cartão do primo Morten, e até no dia do seu crisma. Um pequeno presente de Natal chegava todo ano pelo correio, mas nunca lhe ocorrera que o primo de 18 anos fosse o seu pai verdadeiro. Era um segredo familiar muito bem guardado, que jamais lhe revelaram. Jacob era capitão de um grande navio mercante, e quando Karsten era pequeno, lhe permitiram acompanhar o pai algumas vezes pelo vasto mundo. Ele ficou profundamente afeiçoado aos pais, e como era apenas uma criança, eles o adoravam acima de qualquer outra coisa. Mas quando cursava o último ano do colegial, Stine e Jacob morreram num período de poucos meses. De repente, Karsten se viu sozinho no mundo, e sem família, pois todos os 4 avós já estavam mortos. Mas quando Jacob estava morrendo, contou ao filho a velha história da criada na lavanderia e do primo Morten, que de fato era o seu pai verdadeiro.
A essa altura, Karsten tinha pouco contato com o primo. Eles não se viam havia muitos anos, mas quando Karsten começou a estudar para o seu MA na Universidade de Aarhus, ele ficou completamente sem dinheiro. Em desespero, se aproximou de Morten, que obviamente sabia que Karsten era seu verdadeiro filho, mas também era a única pessoa do mundo que sabia, pois Stine e Jacob já estavam mortos. Morten se tornara um médico altamente respeitado no hospital de Aarhus. Tinha se casado com a adorável Malene, filha de um juiz da Corte Suprema de Copenhague, com quem teve 2 filhas lindas que cantavam no coro da igreja. Morten não tinha intenção alguma de introduzir o primo à sua imaculada existência burguesa. Ele conhecia bem o passado de altos e baixos da família. Sem revelar o que sabia, Karsten pediu-lhe um empréstimo ou, de preferência, uma mesada de 5 ou 10 mil coroas, pois sabia que o primo era um homem rico. Mas Morten recusou redondamente o pedido de Karsten. Ele desprezou a humilde súplica do jovem estudante por uma pequena ajuda em um momento de aperto. Serviu-lhe um copo de uísque escocês, fez alguns comentários espirituosos sobre os velhos tempos e pôs 500 coroas na mão dele antes de dispensá-lo com alguns comentários banais sobre o adiantamento como recompensa pelo estudo. O que provou ser fatídico, pois Karsten, que já sentia algo semelhante a ódio pelo pai real por causa dos anos de dissimulação, se enfureceu com o primo, olhou-o direto nos olhos e disse: "Você não acha vergonhoso recusar ao próprio filho um empréstimo de uns poucos milhares de coroas? Talvez na próxima vez eu deva falar com Malene", começou Karsten. Mas Morten já tinha virado as costas, comentando ao sair: "Não quero mais falar disso". Depois de vários anos de estudos tumultuados, Karsten conheceu Christine, que daí em diante se tornou o único objeto de sua atenção. Ele só ligou para Morten e Malene algumas vezes nos anos seguintes, e em ambas as ocasiões foi Morten quem atendeu o telefone. Uma coisa era certa: Karsten nunca mais pediria dinheiro ao primo. Apesar disso, recebeu cheques dele umas 2 vezes, e quando ele e Christine se casaram, receberam de presente um cheque de 5 mil coroas do primo Morten, Malene, Maren e Mathilde, as filhas de Morten. Mas isso não foi o bastante para atenuar a amargura de Karsten para com seu pai biológico, e quando eles se casaram, decidiu adotar o sobrenome de Christine. A família dela o recebeu de braços abertos. Karsten amava Christine, e desde o momento em que a conheceu, não quis saber de mais ninguém. Mas onde falha o destino, a prudência humana de nada adianta. Karsten sempre tivera uma marca de nascença no pescoço, e quando de repente ela começou a sangrar, Christine insistiu para que fosse a um médico examinar aquilo. O médico local removeu a marca de nascença e a mandou para uma análise de rotina no hospital de Aarhus. Mas infelizmente o resultado da biópsia nunca chegou a ser mandado de volta para o médico de Karsten. Como semanas e meses se passaram sem que se ouvisse uma palavra do médico ou do hospital, nem Karsten nem Christine pensaram mais na marca de nascença. Na primavera seguinte, contudo, Karsten adoeceu. Diagnosticaram um câncer que estava se espalhando, e isso foi imediatamente associado a uma biópsia de tecido que tinha sido enviada ao hospital vários meses antes. Muito tempo depois, o hospital admitiu que a amostra de Karsten tinha sido recebida e analisada, e também diagnosticada como melanoma maligno, porém não sabia por que o médico de Karsten não tinha sido informado. A responsabilidade oficial era do clínico que fizera a consulta, Morten Kiergaard, mas aparentemente ele não tinha nada a ver com a análise em si. Portanto, parecia que um dos técnicos do laboratório de patologia tinha sido negligente. O jornal local publicou uma nota breve sobre o médico que não foi informado e de quem, portanto, foi roubada a oportunidade de salvar o próprio primo. Mas isso logo foi esquecido. Karsten só viveu umas poucas semanas depois que ficou doente. Passou a maior parte do tempo em casa, e Christine e seus pais cuidaram dele o melhor que puderam, tanto física como espiritualmente. Além disso, uma enfermeira, que logo passou a vir diariamente, supriu toda a ajuda e apoio de que eles precisavam. Seu nome era Lotte. Quando Lotte ficou sabendo onde era exatamente a feia marca de nascença, ela verificou de novo a data de nascimento de Karsten. Isso foi apenas alguns dias antes de sua morte. Mas daquele momento em diante,
ela ficou o tempo todo sentada junto à cama dele, gentilmente segurando sua mão até tudo se acabar. As últimas palavras de Karsten, quando abriu os olhos e viu Lotte e Christine pela última vez, foram: "Não quero mais falar disso." Beate estava aninhada em meus braços e por mais de 1 hora fiquei contando a ela a história de Karsten. Ela não disse palavra, eu mal ouvi a sua respiração. Foi só quando terminei que ela ergueu os olhos e disse que a história era maravilhosa, mas também terrível. Era maravilhosa e terrível ao mesmo tempo. Beate foi uma ouvinte agradecida. Como eu tinha uma sinopse completa a partir da qual trabalhar, não foi muito difícil completar a história, especialmente quando estava com Beate no meio das ruínas de uma velha fábrica de papel, sendo constantemente imbuído pela força e pelo drama de uma enorme tempestade. Mais uma vez, ela disse ter certeza de que seria um livro brilhante e que, sem dúvida, sairia também na Alemanha. Disse que estava ansiosa por lê-lo. Os raios e trovões continuavam, e a chuva caía tão pesada quanto antes. Mas a história que contei deu tanto a que pensar que dificilmente eu poderia começar a contar outra. Além disso, seria forçar a credulidade dela a dizer que estava trabalhando em 2 romances ao mesmo tempo. Ficamos conversando sobre certos detalhes e aspectos da trama. Dei a Beate a impressão de que ela estava me oferecendo conselhos valiosos e, caso eu realmente quisesse escrever aquele romance, certamente teria achado úteis os pontos que ela me levantou. Ela se aninhou mais perto de mim, pôs uma das mãos na minha e me beijou no pescoço algumas vezes. Pode ser que tenha sido eu quem começou a beijar mais apaixonadamente, mas ela correspondeu. "Vamos ser devassos agora?" sussurrou ela, tirando a roupa. Sob a tempestuosa luz azul, ela me lembrou um nu de Magritte. Com delicadeza, nos deitamos no chão de pedra. Não tivemos escolha. Estávamos indefesos, ante os 4 elementos. Teria sido uma expressão de degenerescência moral não ter feito amor no meio daqueles trovões, daquela tempestade. Teria sido como não dar ouvidos à voz da natureza, não se curvar à vontade dela. Ficamos ali abraçados até a trovoada arrefecer. O aroma de ameixas e cerejas a envolvia, e as palavras eram desnecessárias. Somente depois que parou de chover, ela se soergueu e disse: "Vamos tomar um banho." Era algo um tanto paradoxal para se dizer bem quando a chuva já tinha passado e toda a água já se escoara. Mas ela se levantou e me arrastou para trás. Corremos nus até o caminho. Não estava frio. Beate me levou em direção à queda d'água e me lembrou da minha promessa. Poucos momentos depois, estávamos cantando embaixo da cascata. Foi Beate quem começou. Ela cantou a oração da Tosca. Considerei uma escolha estranha e respondi com a muito mais apropriada área da torre. Mas ela prosseguiu com a oração da Tosca. Perché, signor? Apreciei a sua familiaridade com a literatura operística. Não me surpreendeu, mas apreciei. Não sei porquê, de repente, comecei a cantar uma velha canção de ninar. Talvez tenha sido porque me sentia tão feliz. Não me vinha à cabeça desde que era menino, mas a letra era assim. Pequeno Peter Aranha, ele subiu no meu chapéu. Veio a chuva e Peter caiu do céu. Saiu o sol e brilhou bem aqui no meu chapéu. Então ele acordou Peter Aranha, que subiu no meu chapéu. Corremos de volta às ruínas e nos vestimos. Quando retornamos o caminho, o sol brilhava. Não sentimos vergonha. A única coisa um pouco embaraçosa era eu ter cantado os velhos versinhos sobre o pequeno Peter Aranha. Por sorte, ela não perguntou nada sobre o que eu estava cantando. E talvez não tivesse nem ouvido direito. Mas me arrependi do meu impulso. É como se estivesse de volta à Praça Maggiore, em Bolonha. Atravessamos o rio e começamos a escalar a encosta íngreme, na qual os tênis de Beate realmente mostraram o seu valor. 1 hora depois, chegamos a um mirante chamado Lucibelo. Dali olhamos para Amalfi lá embaixo e para muito além da península de Sorrento. Beate se curvou e colheu um grande buquê de flores no cornichão, que me ofereceu. "Para você", ela disse. Algumas flores de Páscoa. Disse a ela que em algumas línguas aquelas flores amarelas da família das ervilhas eram chamadas de sapatinhos amarelos de Maria. Em inglês, eram conhecidas por chinelos de bebê. E mostrei por quê.
Começamos a descer na direção da Pogerola e estava com os chinelos de bebê em uma das mãos e Beate na outra. A certa altura, Beate disse que podíamos nos casar e ter filhos. Ela não queria dizer exatamente isso, mas mesmo assim foi delicado da parte dela. Ela não queria dizer aquilo mais literalmente do que quando falou para tomarmos banho juntos na cascata um dia antes. Respondi dizendo que estivera pensando em convidá-la para ir ao Pacífico comigo. Beate só olhou para mim e riu, mas agora eu já tinha tocado no assunto. Em Pogerola, fomos a um bar e pedimos um sanduíche e uma garrafa de vinho branco. Nos sentamos do lado de fora, apreciando a vista. Tomamos café, limoncello e conhaque. Pedi um copo d'água para os chinelos de bebê. Quando começamos a descer os largos degraus da pedra em direção a Amalfi, ela disse: "Você escreve romances. Disse que trabalha para uma editora. Não é uma combinação difícil?" Ela não estava só tagarelando. Agora, ela queria saber quem eu era. Decidi contar apenas o suficiente para que ela fosse capaz de me reconhecer como Aranha, caso já tivesse ouvido falar do fenômeno. Disse que ajudava outros autores a escrever. Mencionei que às vezes lhe dava ideias de coisas sobre as quais escrever, que podia até fornecer-lhes esboços preliminares. Sempre tive mais imaginação do que sou capaz de usar sozinho, disse. É uma mercadoria barata. Eu falei isso. Falei que a imaginação era uma mercadoria barata. A reação de Beate foi óbvia. Ela reagiu com silêncio e introspecção. Poderia haver várias razões para isso. Ela podia finalmente ter me identificado como Aranha, ou então, de fato, fazia parte da conspiração. Talvez tivesse lido o pequeno artigo da Corriere della Sera. Ela mesma tinha dito que era importante ler aquele jornal em particular para se manter razoavelmente informado. E tinha feito referência especial à seção de cultura. Mas a reação dela não estava necessariamente ligada a nada que tivesse ouvido sobre um certo Aranha. De qualquer modo, tinha o bastante a que reagir. Afinal, eu descrevera uma ocupação um tanto bizarra. Falei um pouco mais sobre fantasia e ajudar escritores. De vez em quando, ela balançava a cabeça como se ficasse cada vez mais pensativa. Tomei uma decisão radical. Disse que gostaria que ela lesse algo que eu tinha escrito nos últimos dias no hotel. Disse que poderia verter ao alemão para ela. Não queria esconder nenhum segredo de Beate. Era preciso dar um basta a todo aquele fingimento. Pensei de novo em nós dois viajando e indo morar em outro continente. Talvez estivéssemos ambos fugindo de alguma coisa. Ela já se mudara para o sul da Itália no verão. Decidi tentar viver o resto da minha vida com um ser humano decente. Eu só tinha uma vida e agora queria viver plenamente o resto dessa existência. Eram 6 em ponto. Minhas pernas estavam um pouco cansadas depois de tanto beber vinho e caminhar, e decidimos sentar à beira de uma ribanceira e assistir ao pôr do sol. Beate falou pouco, mas eu logo desandei a contar um longo conto de fadas. Não olhei muitas vezes para ela enquanto contava, e talvez tenha sido porque a história foi se formando à medida que eu falava. Não me lembro de todos os detalhes, mas, em linhas gerais, era assim.